Olá, queridos amigos e amigas, iniciando o nosso segundo encontro, essa introdução, ao Espiritismo através do Movimento Espírita Francisco de Assis. Sou Alexandre, já me apresentei no nosso encontro anterior. Vamos hoje dar continuidade à introdução deste tema, tratando do Espiritismo de uma maneira profunda, mas também buscando trazer alguns elementos para adicionar à nossa aula, não sendo ela muito maçante. Como nós fizemos na aula passada, vou pedir para a gente iniciar com uma oração, rogar aos Espíritos de Luz, da pessoa do nosso Mestre Jesus, da nossa Mãe Maria, que fique conosco durante a semana, que neste momento deste encontro possa nos intuir, possibilitar que nós possamos absorver as informações, ter a compreensão necessária, e que isso acalme nossos corações, a fim de que possamos buscar a tão sonhada paz interior. Que assim seja. Pessoal, no encontro passado eu havia prometido, queria trazer para vocês a citação da obra que fala da vida do Kardec. Essa daqui, ó. Kardec, a biografia. Ela é escrita pelo Marcel Souto-Maior. Ele também é biógrafo do Chico. Então essa obra é bem legal. Ele fez um trabalho bem completo sobre a vida do Allan Kardec. Aqui só para contextualizar quem não conhece muito o Kardec, quando surgiu, eu falei rapidamente dele na aula passada, mas aqui rapidamente o que a folhinha aqui nos introduz a essa obra. Hippolyte Léon de Naís Rivail, que é o nome do Kardec. Kardec é um pseudônimo que ele utilizou. Era um professor cético, autor de livros pedagógicos na França. Se não me engano, ele era muito ligado à Pestalozzi, o Kardec, a escola do Pestalozzi, no século XIX, até ver mesas girarem no ar e ditarem ao som de pancadas mensais atribuídas ao Lem, uma batida letra A, duas batidas letra B, e assim sucessivamente até se formarem frases e textos inteiros assinados por mortos ilustres ou anônimos. O Espiritismo ele se manifestou mais fortemente no século XIX através dessas mesas girantes na França. Tanto essa obra como o filme do Kardec que eu falei para vocês que tem na Netflix tratam muito disso. Então eram mesas que se movimentavam, faziam barulho. Então o Kardec foi provocado a ver aquilo ali, né? Então o que se pensava na época? Era uma fraude? Era uma hipnose coletiva? Autossugestão? Energia manipulada pelos vivos? Os vivos tinham energia manipulavam? Ou pelos mortos? Que estaria por trás daqueles fenômenos testemunhados por multidões na Europa e nos Estados Unidos, reverenciados por celebridades como o escritor Victor Hugo. Victor Hugo foi sempre muito entusiasta do espiritismo. Foi o que o professor decidiu descobrir, Kardec. Aos 53 anos, depois de pôr à prova o invisível, Rivail mudou de vida e de nome para dar voz aos espíritos. Tornou-se Allan Kardec, uma figura cada vez mais conhecida, admirada e perseguida. O que transformou o cético em líder de uma doutrina, o que o convenceu a acreditar que os mortos estavam vivos e se comunicavam através de médiums, o que o fez enfrentar adversários ferrenhos da igreja e da imprensa para levar ao maior número de leitores sua fé na sobrevivência do espírito. Foi em busca de respostas para essas perguntas que o jornalista Marcel Souto-Maior, biógrafo de Chico Xavier, saiu a campo. Resultado de sua pesquisa é um retrato surpreendente do homem que se tornou símbolo de uma doutrina para milhões de seguidores e ajudar a transformar o Brasil no maior país espírita do mundo. Então, para quem não sabe, o Brasil é o país com o maior número de espíritas do mundo. Então, essa obra vai trazer bastante isso. O livro também, é evidente que o filme traz, mas sempre a obra é mais completa. Então, quem tiver interesse, pode adquirir ela aí nas redes sociais, para fazer a leitura. Não sei se tem ela em PDF, confesso que não sei, mas nas redes sociais, Saraiva, Amazon, Submarino, esses sites que vendem obras, tem essa obra aqui, bem interessante. Dando continuidade, falar um pouquinho do conceito e objeto do
da doutrina espírita, né, do estudo. No livro dos Espíritos, que é aquele livro que eu já passei para vocês, que é o Carro-Chefe, inclusive o MEF estando aberto, né, que agora não está acontecendo em razão da pandemia, a gente tem essa obra lá para também vender. Na introdução dessa obra, o que o Kardec nos fala? Para se designarem coisas novas, são precisos os termos novos. Assim exige a clareza da linguagem para evitar a confusão inerentes à variedade de sentido da mesma palavra. Os vocábulos espiritual, espiritualista e espiritualista têm acepção bem definida. Então já havia, à época, né, o que era espiritual, espiritualismo, essas definições. Então, o Kardec diz o seguinte: quem quer que acredite haver em si alguma coisa mais do que matéria é espiritualista. Então, aqui é importante já fazer esse ponto. Quem é espiritualista não necessariamente é espírita. A pessoa pode acreditar em algo após, ou então em alguma outra doutrina religiosa, mas que não acredita na comunicação dos espíritos, não acredita na codificação. Então, espiritualista é um termo mais genérico. Então a pessoa fala, eu acredito em algo além. Ah, mas você acredita... Não sei se é Jesus, se é Maomé, mas eu acredito em algo além. Então ele pode ser um espiritualista. Diferente do materialista, que não acredita em nada além da matéria, que é esse corpo físico aqui. Tá? Então, o que o Kardec fala? Em vez das palavras espiritual e espiritualismo, empregamos para indicar a crença que vimos de referir-nos em termos espírita e espiritismo. Então, quem acredita, né? Quem acredita na crença do que o Kardec codificou é espírita ou espiritista. Então, diremos, pois, que a doutrina espírita ou espiritismo tem por princípios as relações do mundo material com os espíritos ou seres do mundo invisível. Os adeptos do espiritismo serão os espíritas ou, se quiserem, os espiritistas. Difícil quem usa o termo espiritista. Então é importante já fazer essa distinção, tá? Então, por exemplo, quem tem a crença no budismo, ele pode ser espiritualista, mas ele não é um espírita. O budismo acredita, né, na figura do Buda, eles acreditam na vida após a morte, né, na reencarnação, mas salvo o melhor juízo, né, não quero falar nenhuma coisa que eu não tenho certeza, eles não têm essa questão da comunicação dos vivos, dos encarnados com desencarnados. Mas eles acreditam. Eles não, os budistas, na concepção ampla, seriam espiritualistas. Nós somos espiritualistas, os católicos são espiritualistas, os protestantes são espiritualistas, porque acreditam em algo além da matéria. Tá ok? Então, o espiritualista ele acredita haver em si alguma coisa mais do que a matéria. Então, o espiritualismo é diferente do materialismo. Tá? É interessante também, falando ainda do espiritualismo, também agora tem uma série na Netflix que trata da vida após a morte. É uma série que começou um tempo, eu assisti o episódio 1 e no segundo já não me animei muito porque eles tratam da mediunidade, não assisti o restante. Até tem que ver mais para curiosidade, mas eles tratam já do episódio 2 da mediunidade, mas não na concepção kardecista, né? Uma outra concepção. Mas no primeiro episódio é bem interessante essa questão. Porque essa questão são estudos. Inclusive eu também tenho uma obra, lá atrás eu li. Essa obra eu já comprei há um bom tempo. Eu li ela faz tempo. Que chama Evidências de Vida Após a Morte. Aqui são estudos, relatos, né? Existem estudos de instituições, de universidade, no campo da psiquiatria, que estudam esses fenômenos, né? De evidência de vida após a morte. Aquela questão da pessoa que fica 5, 6 minutos, né, morta clinicamente, e ela volta e ela fala que viu uma luz, que ela viu o corpo dela na sala de cirurgia, sabe quem estava na sala de cirurgia, sabe quem estava no hospital, e ela estava ali deitada, fisicamente desacordada. Assistam esse negócio do Netflix, pelo menos o episódio 1 é bem bacana, e tem obra, tá? Quem quiser também adquirir obra, tem essa obra aqui, tá ok? Que são essas experiências de quase morte. São relatos, vários relatos, que é bem interessante, tá? Pessoal, o espiritismo ele é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Então, qual que é a natureza dos espíritos? A origem, né? Qual é o destino? Então, aquela história. Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? O espiritismo tenta nos auxiliar buscando respostas para essas questões, tá ok? Ela é uma ciência que foi feita com base numa observação, Kardec observou, tá? Que acabou
também se traduz numa doutrina filosófica, porque tem muitas questões morais. Até no próximo encontro a gente vai falar desse aspecto tríplice: ciência, filosofia e religião do espiritismo. O objeto especial do espiritismo é o conhecimento das leis do princípio espiritual, né, que é uma das forças da natureza, tá? Então, o espiritismo, vocês podem ver, a doutrina, né, o Kardec trata ele como uma ciência, tá? Tanto que eu falei, né, no encontro passado, que o espiritismo e as ciências não se excluem, mas se completam, né? No livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, que também esse aqui, esse daqui e o Livro dos Espíritos, quem já tem que adquirir já, tá? Para estudar, para ser livro de cabeceira de vocês, que isso aqui é a base da base. Tem as outras doutrinas que eu já falei no encontro passado, vou depois reforçar e tratar um pouco mais especificamente, mas essas duas é a base do básico, tá? Então é importante ter livro de cabeceira, como, né, a Bíblia, você vai ter essa obra também. Aliás, pessoal, né, porque você está estudando doutrina espírita, você não vai ler a Bíblia se você se reconforta. Eu, particularmente, né, se vou fazer leitura da Bíblia ainda, eu me ateio ao Novo Testamento de Jesus, mas tem salmos lindos, né? Tem passagem de Jó, eu já li Apocalipse. É uma leitura sempre buscando um senso crítico, você vai ter, mas não impede a leitura. Quanto a essa questão do espiritismo ser uma ciência, é importante aqui também a gente falar o que o livro O Evangelho segundo o Espiritismo explica pra gente. O espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal, relação nossa com os desencarnados. Ele nos mostra não mais como uma coisa sobrenatural, mas ao contrário, como uma das forças vivas e incessantemente ativas da natureza. Então essa comunicação, a existência espiritual é uma força da natureza, como a fonte de uma multidão de fenômenos incompreendidos, até então atirados, por essa razão, ao domínio do fantástico e do maravilhoso. Então até aquele momento não havia uma explicação que buscava uma comprovação para buscar essa comunicação, essa existência. É essa relação que o Cristo faz alusão em muitas circunstâncias, e é por isso que muitas coisas que ele disse permanecerão ininteligíveis ou foram falsamente interpretadas. O Espiritismo é a chave com a ajuda da qual tudo se explica com facilidade. Então o Espiritismo, por isso que muitos falam do doutrina reconfortante, porque ele vem trazer essa certeza que existe vida após a morte, essa certeza que nós vamos nos encontrar com os entes queridos que desencarnam, essa certeza que não há fogo do inferno, não há condenação eterna para ninguém. O espiritismo não existe, mesmo suicida, que talvez seja a maior, né, não seja a maior das afrontas à lei divina, nem o suicida tem condenação perpétua, não existe isso no espírito. Todos somos filhos de Deus, todos temos o Cristo e vamos alcançar, né, a libertação, a paz. Então não existe essa questão de condenação eterna no espiritismo. O que ele fala aqui ainda nessa obra, o Kardec? A lei do Antigo Testamento está personificada em Moisés. A do Novo Testamento está personificada no Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não está personificado em nenhum indivíduo, porque ele é o produto de ensinamento dado, não por um homem, mas pelos Espíritos, que são as vozes do céu, sobre todos os pontos da terra, e por uma multidão inumerável de intermediários. É de alguma sorte um ser coletivo compreendendo o conjunto dos seres do mundo espiritual, vindo cada um trazer aos homens o tributo das suas luzes para fazê-los conhecer esse mundo e a sorte que nele os espera. Então o espiritismo ele cumpriria essa outra fase, esclarecer. Cristo, quando veio, ele tinha uma limitação com a evolução daquele pessoal da época. E aqui, por que fala que muitas coisas ele vem traduzir, né? Muitas das parábolas de Cristo, esse livro em especial, o Evangelho segundo o Espiritismo, né, também, que foi psicografado, e o Kardec ele organizou, tá? Ele não era o médium que recebia, mas ele organizou através de outros médiuns, traz muitas explicações das passagens de Jesus, né? Quando Jesus disse que era mais fácil passar quando Jesus fala da questão da porta larga, da porta estreita, da passagem do camelo
na agulha, todas essas questões aí vem trazer aqui uma explicação mais lógica, né? Quando Jesus falou que o mundo seria dos pequeninos de coração, das crianças, na questão, várias passagens, no momento que a gente tiver oportunidade, a gente vai tratar de algumas delas, dando explicação espírita. Então, 2 pontos aqui para a gente finalizar esse segundo encontro nosso. Uma questão que eu já quero dar ênfase para quem está se iniciando compreender o compromisso individual seu, né? O espiritismo, isso aí eu acho fantástico, né? O espiritismo ele não cobra nada, ele cobra de você. Então a sua relação é sua, a salvação é individual. Claro que é um caminho de caridade, de coletividade, de pensamento coletivo, mas o caminho é solo, se você vai andar. Então eu quero aqui fazer do Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem uma passagem que é muito importante sobre essa questão de a gente estudar. Ele diz assim: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades são encontradas no cristianismo. Os erros que nele criaram raízes são de origem humana. Eis que, além do túmulo em que acreditavais ou nada, vós vem clamar-vos. Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal, sem os vencedores da impiedade. Então, 2 ensinamentos. Amai-vos e instruí-vos. O Espiritismo tem a questão da caridade a explicar. Então, instruí-vos é o quê? A gente conhecer, a gente ler, buscar conhecimento. Claro que quanto mais conhecimento, mais responsabilidade. Porque a partir do momento que você tem acesso à informação, você reconhece aquela informação como autêntica, você tem a obrigação de cumprir aquele ensinamento. Ou ao menos tentar. Acho que o principal objetivo nosso, enquanto humano encarnado e estudioso do espírito, é reforma íntima. Nem que a gente tenha que mudar 0,01% dessa reencarnação, mas temos que mudar algo. Beleza? Então, como de costume, começar o costume, né? Falei que todo final de aula eu vou ler uma parte de Jesus e Atualidade, da Joana. Diz o seguinte aqui, Joana, ainda falando naquele tópico Jesus e desafios. Tudo na vida são desafios às resistências. A lei de entropia degrada a energia que tende à consumação para manter o equilíbrio térmico de todas as coisas. O envelhecimento e a morte são fenômenos inevitáveis no cosmos biológico e no universo. Os batimentos cardíacos são desafios à resistência do músculo que os experimenta. Os peristálticos são teste constante para as fibras que os sofrem. A circulação do sangue é quesito essencial para a irrigação das células. A respiração constitui fator básico, sem qual a vida perece. Tudo isso e muito mais na área dos automatismos fisiológicos a interferir nos de natureza psicológica. É natural que o mesmo suceda no campo moral do ser, que nunca retrocede e não deve estacionar sob pretexto algum. No progresso, a evolução é inevitável. A felicidade é o ponto final. Então, mais uma vez, a gente encerra o nosso encontro, agradecendo aos Espíritos de Luz que estiveram conosco durante esse momento, pedindo, rogando para que continuem conosco, protegendo nós, aos nossos entes queridos e dando a intuição necessária para que a humanidade, numa condição de coletividade, busque o amor, o equilíbrio e a paz. Assim seja. Um abraço a todos, a todas. Até o próximo encontro. Tchau, tchau.